Oi, eu sou o Gabriel Conde. O meu grupo é composto por Arthur Durso, Daniel Kiel, Gabriela Silva e eu. E a gente vai falar sobre técnicas de agrupamento. Tá, eu vou fazer uma breve introdução e vou passar muito superficialmente por medidas de similaridades, que são coisas que são cálculos que ajudam a gente com as técnicas. E as técnicas mesmo vão ficar para os meus amigos nos próximos vídeos. Tá. Ah, mas o que que são técnicas de agrupamento? As técnicas de agrupamento, também conhecidas como clustering, são técnicas que dividem dados em grupinhos. Então, mas como assim? Elas são muito utilizadas para classificar dados e elas sempre levam em conta os parâmetros dos dados. Então, por exemplo, se você tem uma base de dados com várias colunas, pode ser que cada uma dessas colunas seja um parâmetro diferente. E de acordo com uma conta que eles fazem com um parâmetro ou outro, você pode classificar o dado de um jeito ou de outro. Pode ter, às vezes, duas, três classes de classificação, às vezes mais. É muito utilizada na tecnologia do momento, que é o machine learning, e ela é basicamente para identificar padrões, né? A carinha dela é mais ou menos essa. A gente tem dados espalhados de forma geral e a gente quer, tá vendo? A gente quer a imagem da direita é um pouquinho melhor. Tem dados que a gente não sabe como se dividem, mas a gente consegue ver que dá para dividir eles em três grupos. E as técnicas de clustering são justamente para isso. São técnicas que a gente usa para conseguir dividir esses dados bem. Tá. Medidas de similaridade. Vou passar rapidamente porque elas vão ser faladas, elas vão ser usadas, utilizadas nas próximas técnicas. A distância euclidiana. A distância euclidiana é o básico. É simplesmente a distância de dois pontos. É aquele cálculo que a gente fez a nossa vida inteira, fazendo triângulo retângulo, calculando a hipotenusa do triângulo retângulo. É só a ao quadrado igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Sendo que b é a distância dos x e c é a distância dos y, dos dois pontos, no caso. Ela pode ser também estendida para mais dimensões, basta que você vá fazendo isso infinitamente, como você pode ver nessa formulazinha da direita aqui. A similaridade por cosseno, ela fala da similaridade de dois vetores, o quão similares eles são. E ele é muito utilizado em recuperação da informação, principalmente para comparação de textos. Você considera que um texto é um vetor, nesse caso. Você faz essa conta e você sabe se dois textos são parecidos ou não. Manhattan, ou geometria de táxi, tem esse nome por causa das ruas de Manhattan, que são quadradinhos, né, certinhos. E geometria de táxi é porque você não faz. O cálculo que você faz da distância de dois pontos não é a linha reta entre eles, mas sim o caminho que um carro faria na rua. Então, por exemplo, vocês podem ver nesse gráfico aqui que em verdinho a gente tem a distância euclidiana, que é a distância certinha entre os dois pontos, e a distância de Manhattan, né, a geometria do táxi, ou a táxi distância, como eles chamam, pode ser, tanto faz se é azul, se é vermelho, se é amarelo ou qualquer caminho. Todos esses caminhos eles levam, desde que sem passos extras, claro, levam até o ponto. Então é só uma conta básica, tipo a diferença de altura mais a diferença de, não é de largura, né, mas a diferença de distância no eixo X deles. Ela é muito usada em desenvolvimento de jogos também, como uma heurística para o algoritmo A-estrela, que é um algoritmo de busca em árvores. Tá. E por último, o coeficiente de Pearson, que forma a matriz de correlação. É uma matriz que determina quantas variáveis estão interligadas umas às outras. Então, você tem, por exemplo, uma matriz. Você vai ter. Não uma matriz, né? Você tem duas variáveis ou dois atributos. Você pode ver quanto atributo A está ligado ao atributo B. Então, quanto mais A cresce, mais B cresce. Ou quanto mais A cresce, mais B diminui. Com essa formulazinha, de acordo com uma matriz que já vou mostrar ela. Ela é uma conta um pouco mais complicada, que envolve covariância das duas variáveis e a variância das duas também, só que separadamente. Como eu falei, a gente não vai entrar muito a fundo, mas você com ela faz uma matrizinha de correlação e você pode ver nela que a diagonal da matriz é sempre um porque, bem, a variável está sempre diretamente correlacionada com ela mesma, né? Então é isso. Eu vou aqui, e essa aqui é a carinha da matriz de correlação do coeficiente de Pearson. A diagonal de tudo é 1, porque quanto mais A cresce, mais A cresce. E todos os outros números são A com B, A com C, tá vendo?
que é de A com B, A com C. Aí você pode ver que ele é simétrica também. O coeficiente de Pearson geralmente ele vai de -1 a 1, e quanto mais próximo dos polos, ou seja, quanto mais próximo de -1 ou de 1, mais correlacionadas elas estão. Só que quanto mais próximos de 1, elas são diretamente proporcionais, e quanto mais próximas de -1, elas são indiretamente proporcionais. Então, quanto mais uma cresce, mais outra decresce. Quanto mais próximo de zero, menos correlação elas têm. E da minha parte, é isso. Agora os meus amigos vão ficar e vão explicar a fundo as técnicas de agrupamento que nós estudamos sobre. Muito obrigado. É isto.